Olá, esse é mais um vídeo do Guia de World Building e hoje eu vou falar de civilizações antigas. As inspirações mais comuns para as histórias de fantasia estão na Idade Média e seu feudalismo, mas a Idade Antiga também é um prato cheio para World Building. Milhares de anos atrás já existiam muitas civilizações diferentes entre si. Nesse vídeo vamos entender seus padrões e como elas funcionavam. Esse é o terceiro episódio da série Economia e Sociedade para o World Building, uma aula de história antiga voltada para a construção de mundos fictícios. Os outros vídeos da série estão no card e na descrição. Como comentei nos outros episódios, a agricultura tornou possível que um grupo grande de pessoas vivesse em um mesmo lugar, formando cidades. As pessoas podiam dedicar o seu tempo a construções, metalurgia, cerâmica, artesanato e outras artes. Mas uma cidade era mais vulnerável à fome. Grande parte da sua população poderia morrer por causa de uma colheita fraca, e as pestes se espalhavam rápido nesses ambientes. Cidades diferentes se conectavam por meio de comércio. Se uma delas tem excesso de cevada e outra de trigo, elas poderiam trocar e assim se ajudar a sobreviver. Por outro lado, as cidades poderiam se atacar e entrar em guerra, e alguns povos antigos faziam muito isso. Os prisioneiros de guerra normalmente se tornavam escravos. A escravidão também acontecia por causa de dívidas, punição de crimes, abandono de crianças e por nascer de pais escravos. Na Mesopotâmia surgiu a escrita, que possibilitou a organização da sociedade e a administração das cidades. A palavra Mesopotâmia significa algo como terra entre rios. A água foi essencial para o desenvolvimento da vida humana. Grandes rios tornaram possível o crescimento de grandes civilizações. O Egito Antigo é outro exemplo. Uma característica comum dessas civilizações é ter a agricultura de regadio como principal base econômica. Ou seja, eles construíam obras para controlar o fluxo dos rios, como diques e canais de irrigação, tornando as margens mais férteis para a agricultura. Povos antigos adoravam construir grandes monumentos, e muitos deles eram templos. As pirâmides do Egito foram obras tão ambiciosas que até hoje tem gente que acredita que eles tiveram a ajuda de ETs. Nós podemos estar prestes a localizar evidência incontestável da intervenção extraterrena no nosso passado distante? Não! Essas primeiras cidades geralmente eram independentes, governavam a si próprias. Eram cidades-estado. Lá na Grécia Antiga, existiam as famosas cidades-estados como Atenas, Troia e Esparta. Elas ficavam dentro da Grécia, mas tinham seu próprio regime político e suas leis. Vou falar mais sobre elas mais pra frente no vídeo. Exemplos de cidades-estados da fantasia são as 9 cidades livres das Crônicas de Gelo e Fogo, como Pentos e Bravos, que apareceram na série de TV. Westeros é completamente medieval. Dothraki e Filhos da Floresta funcionam como tribos, e em Essos há mais sociedades inspiradas em civilizações antigas, inclusive impérios. Estou falando isso para lembrar que não precisamos escolher entre idade antiga, média ou outro período, porque povos distantes podem se desenvolver de maneiras bem diferentes. Mas então, as cidades às vezes eram unificadas ou conquistadas. Um rei chamado Sargão da Acádia conquistou as cidades-estados sumérias e criou um império que governou a Mesopotâmia. No caso do Egito, milhares de anos atrás se estabeleceram as primeiras aldeias às margens do rio Nilo. Com o tempo, elas se unificaram, formando 2 reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Depois, o rei do Baixo Egito conquistou o Alto Egito, passando a governar toda a região como faraó. E mais tarde, o Egito foi invadido pelos Hicsos, pelos Assírios, pelo Império Persa, por Alexandre o Grande e, por fim, pelo Império Romano. No world building realista, as guerras e conquistas são essenciais, principalmente na história do mundo fictício. E aí as pessoas vão se machucar? Não, quer dizer, tem uma possibilidade disso acontecer. É guerra, né? Mas fazer o quê? Se o seu universo tem raças e elementos fantásticos, pense como eles afetarão os conflitos entre os povos. As primeiras civilizações que surgiram no Mediterrâneo, como persas, egípcios e babilônios, funcionavam com um modo de servidão coletiva. O Estado era proprietário de todas as terras e para utilizá-las os trabalhadores pagavam impostos. Dessa terra eles tiravam o sustento para suas famílias e também pagavam as taxas com os bens e produtos gerados nela. Quando convocados, os servos eram obrigados a trabalhar em obras públicas, como canais de irrigação e monumentos. As pirâmides do Egito foram construídas por trabalhadores de servidão coletiva, juntamente com escravos. Os servos estavam presos à terra e não podiam abandoná-la.
Eles não recebiam salário e eram obrigados a trabalhar e seguir as ordens do Estado. Então, qual a diferença de um servo e um escravo nessa sociedade? O escravo era uma mercadoria. O servo não podia ser comprado e vendido. Civilizações antigas geralmente eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Cada divindade era considerada uma entidade individual, com personalidade e vontade próprias. Tadã. Meu nome é Hades, Senhor dos Mortos. Oi, como vai? O deus da morte, da guerra, do amor, do sol, do rio, enfim, divindades não faltavam. Uma exceção foram os hebreus, que cultuavam a um único Deus. O governo e a religião estavam atrelados. Os sacerdotes e líderes religiosos faziam parte de uma elite. No Egito e outros povos, o sistema de governo e suas leis eram submetidos às normas da religião. O líder político era visto como representante das divindades na terra, e por isso não podia ser contestado. Na Grécia Antiga, as terras não eram muito férteis. Eles não viviam nas margens de um grande rio, mas em uma região montanhosa e em ilhas. Essas montanhas foram fundamentais para o isolamento interno e a formação de cidades-estados independentes umas das outras. Por causa do solo pouco fértil e da proximidade com o mar, as atividades econômicas mais importantes eram a pesca e o comércio marítimo. A Grécia Antiga é um ótimo exemplo para a gente observar como a geografia influencia o desenvolvimento de uma sociedade. Não era uma civilização com poder centralizado e dependente de um rio. Então a economia e o modo de viver dos povos era diferente. Eles precisavam fazer muito comércio. Lá também tinha escravidão e a divisão da sociedade em classes. A mão de obra escrava era a base da economia na Grécia Antiga. Eles faziam um trabalho pesado. As cidades e estados gregas eram independentes, competiam entre si nos Jogos Olímpicos e também para valer em guerras. E às vezes elas se uniam para lutar contra o invasor, como o Império Persa. Entre as cidades se destacavam as rivais Atenas e Esparta. Atenas é conhecida como o berço da democracia, mas ela passou por vários estágios até chegar nisso, e eram poucos os que tinham poder de voto. Era uma cidade bem desenvolvida em sua cultura. Como o teatro, a filosofia, as artes plásticas. Já Esparta era bem militarizada e vivia para a guerra. Prezava mais o físico e mandava suas crianças aos 7 anos de idade para treinamento militar. This is Sparta! Esparta era uma diarquia, com 2 reis, um chefe militar e o outro religioso. E um grupo de velhinhos eleitos fazia as leis e tinha funções administrativas. Talvez me aprofunde mais no assunto em um vídeo sobre formas de governo. Eventualmente, toda a Grécia foi conquistada e unificada pelo rei Filipe da Macedônia. Seu filho, um tal de Alexandre, resolveu expandir o império para o Oriente. Mas impérios é um assunto para outro episódio. Não posso deixar de falar das civilizações antigas da América. Ao contrário dos incas e astecas que vieram depois, os maias não formavam um império e possuíam uma política descentralizada, também com cidades-estado. Elas guerreavam entre si e se uniam para expulsar invasores. Sua economia era baseada na agricultura, com cacau e muito milho. O deus do milho era uma divindade importante para os maias. Eles se destacavam na astronomia, matemática e engenharia, também construindo pirâmides e mais monumentos grandiosos. Inventaram o chocolate, adoravam tatuagens, piercings e jogar bola. Mas quem inventou esse jogo de bola? Ora, foram os deuses, é claro. E agora certamente quereis ver o perdedor ser sacrificado. Eram politeístas. O governo se misturava com religião, com o rei visto como uma figura divina. Em cerimônias religiosas, faziam sacrifícios humanos. Seus escravos eram prisioneiros de guerra e criminosos, como os presos por dívidas. Aliás, em todo canto nas civilizações antigas, se você não pagava imposto, virava escravo. Os maias não eram uma sociedade baseada em escravidão como os gregos. Eles preferiam sacrificar os escravos em rituais. Até hoje não se sabe o motivo do desaparecimento da civilização maia. Vocês já devem ter percebido os padrões das civilizações antigas. Politeísmo, escravidão, governo entrelaçado com religião, sociedade dividida em classes, cidades-estados, muitas vezes dominadas por impérios. Enfim, essa foi uma noção geral, mas se quiserem que eu fale mais de uma dessas civilizações ou que me aprofunde em um dos aspectos citados, deixe sua sugestão nos comentários. Algumas coisas ficaram de fora, como a China antiga, que tem uma longa história, e aliás também se formou nas margens de um rio,
mas provavelmente eu vou falar dela no episódio sobre impérios. Curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e se as civilizações antigas despertaram o seu interesse, pesquise e busque saber mais sobre aquelas que enriqueceriam o seu world building. Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá.